Galera, a primeira temporada de The Last of Us já chegou ao fim, infelizmente. Mas fica tranquilo que a gente já sabe que a segunda tá vindo aí. Só que pra essa segunda temporada vocês têm que, estarem preparados. Porque a parada vai ser sinistra. É sério, se prepara. Então já se prepara, porque eu vou te contar tudo nesse vídeo, tá? Todas as coisas que você precisa saber pra se amarrar mais ainda na série, tá bom? Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. Então vamos lá, o segundo game, ele foi muito dividido entre amor e ódio, né? Dividiu toda a base de fãs. Teve fã que adorou, né? Amou o jogo, e teve fã que odiou com força. E tudo por causa de como as coisas elas se desenvolveram, sabe? E tudo isso porque a história foi tudo dobrado, né? Mais ou menos, tipo, teve mais ação, mais mortes, mais infectados e principalmente mais sentimentos ruins. Se você não estiver pronto pra tomar as porradas da história, você com certeza vai ficar de cabelo em pé, queixo caído, vai cair teu cabelo. Enfim, vai ficar igual meu pai, velho. Fala na minha cara! Fala na minha cara se você tem coragem! Não, acho que se eu fizer isso eu perco o emprego. Não, corta aí, por favor, editor. Não. É por isso que eu tô aqui, beleza? Pra preparar você. Pra que você acompanhe toda essa história, porque ela foi muito mais complexa e mais densa do que a primeira parte, né, da temporada. Isso não tem como nenhum fã discordar. Então já vem comigo aí pra você ficar ciente das coisas que vão rolar nessa segunda temporada. Bora lá. Outro protagonista. Galera, na primeira temporada de The Last of Us, o núcleo principal era só o Joel e a Ellie, né? E nada mais. Claro que tinha outros personagens, né? Mas na segunda temporada, se seguir o game, né? Se for igual como a primeira temporada fez, que ela seguiu o game exato, pode ter certeza que vai ter outra protagonista, beleza? Mas fica tranquilo que ela é tão incrível e marcante quanto a Ellie e o Joel, né? Eu tenho certeza que você já tá aí se perguntando, pô, mas tem como um personagem ser tão marcante quanto esses dois personagens, né? Eles são ícones. E vou te falar, sim, tá? Tem como sim. A outra protagonista, ela vai ser a Abby, né? E no game ela era ou 8 ou 80, né? E tipo, ou você vai se apegar a ela muito desde o início, você vai meio que entendendo do lado dela, você vai amar ela como protagonista, ou você vai odiar ela desde o começo, né? Não tem como ficar indiferente, não tem como você falar, é mais ou menos. Você tem que ter alguma dessas duas emoções contra ela, ou a favor. Enfim. Salto temporal. De um jogo pro outro, a gente teve aí um salto de 4 anos, beleza? Então a Ellie, ela tava mais adolescente, sabe? Naquela fase mais rebelde, sabe? Usando umas paradas assim, ilegais e já querendo encurtar a conversa aí com as gatinhas, né? Bom, você deve estar ligado que eu tô falando porque você é um safadinho. Enfim, já o Joe, ele, né, tava aí um maracujá velho, né? Aquele maracujá de gaveta. Mais velho, mais cansado e que ainda é cascudo, beleza? E merece, porque isso ele não perdeu. Mas infelizmente ele também tava um pouco mais inocente, sabe? Porque eu acho que essa vida ali mais tranquila dele fez ele dar uma brochada. Enfim, ele foi acreditando agora em certas coisas que se fosse o Joe da primeira temporada, primeira parte, né? Ele jamais acreditaria. Lógico que eu tô falando aí de quando ele acreditou na Abby, né? Que foi um erro fatal, que custou muita coisa pra ele. Jackson. Com certeza vão explorar mais a cidade de Jackson, né? Onde o Joe e Ellie moram agora, com mais liberdade pra explorar as coisas que, não foram exploradas nos games. A série, com toda certeza, vai mostrar mais dessa vida da cidade, né? Vai mostrar todo aquele sistema de segurança deles, como conseguem comida, água quente e principalmente alguns acontecimentos que só foram citados bem rápidos ali no jogo. Galera, era óbvio que o Joe e a Ellie iam trazer ele pra cidade. Um deles foi ali o ataque do grupo do David, né? E isso seria uma boa adição pra série, mostrando como eles resolveram essa treta cabulosa aí com os canibais. Mais sombrio lá. Não tem como, galera, sério, o segundo game não tem nada de alegre. Foi mal de falar isso. Enfim, aquela que passou uma calmaria, sabe, um pequeno momento de risos ali no meio tudo daquele caos ali. Então, esquece isso na segunda temporada. Esquece. O segundo game, ele era mais dark, pesado, sangrento. Só os piores sentimentos apareceram nesse jogo, sério. Já pode se preparar aí pra ver coisas que vão embrulhar o teu estômago. Coisas que vão te deixar, tipo, queixo caído de tanta crueldade que tem. É como o próprio Neil Druckmann falou, né? Abre aspas. O segundo game era uma história de ódio e não de amor como o primeiro. Fecha aspas. Se o próprio criador falou isso, então, já pode acreditar que vai ser exatamente isso. Novos personagens. Bom, se for ter uma nova protagonista, tem que ter novos personagens de apoio. E na parte 2 teve muitos, tá? Obviamente, enfim, vamos lá. Galera, com 2 núcleos de enredos principais, tinha também 2 ciclos de personagens de apoio, sabe? E muitos deles foram incríveis. Como a Dina, por exemplo, né? Que era a namoradinha da Ellie e parte com ela ir atrás da Abby, né? Pra seguir ela. Também tem o Jesse, que era o pai do filho da Dina. E pois é, galera, a namorada da Ellie, ela tava grávida sim. Foi com ela mesmo assim
e isso acabou causando uma dor de cabeça gigante pra elas duas. E do lado da Abby tinha o Owen, né, que era o cara que a Abby era apaixonada, tinha a Mel, que tava grávida do Owen, e o principal do lado dela era o Lev, né, que fez a Abby mudar da água pro vinho. Todos eles são obrigatórios na segunda temporada, se ficarem de fora, vai ser um crime, não faz nenhum sentido. Mais infectados. O único ponto fraco aí nessa primeira temporada, sem dúvidas, foi a falta, de infectados, sabe, de ação. Galera, vamos concordar aí que infectados apareceu muito pouco. Como pode que um mundo que foi devastado pelo fungo e que infectou geral, né, não aparecer mais deles durante toda essa história que rolou? Esse erro tem que ser arrumado aí na segunda temporada, já que no segundo game tinha muitas partes de ação frenéticas ali contra esses bichos aí malditos. E até infectado novo teve, sabe, o Rei dos Ratos, que a gente até já fez um vídeo, né, falando sobre ele. Claro que a história de The Last of Us era, né, mais sobre os vivos, mas geral querer ver mais dos infectados. No mínimo ali mais um episódio com o quinto, com aquela horda lá e o Baiacu. Por favor, HBO, eu nunca te pedi nada, faz essa aí pra nós. Mudanças de relacionamento. Quem assistiu aí o último episódio já tá ligado que isso era uma coisa que ia acontecer. Galera, o Joel mentiu na cara dura pra Ellie. Você acha mesmo que ela simplesmente não ia descobrir a verdade algum dia? É óbvio que ela ia, porque a tua mãe te falou isso, a tua avó te falou isso, todo mundo te falou isso. Mentira tem perna curta. Caraca, você até bem falando isso. Ela descobriu tudo isso e fez a relação dela com o Joe ficar um completo lixo, né, e super abalado. Mas ainda assim tinha aquela pontinha de amor ali. Mas não vai ser só o relacionamento deles dois que mudou praticamente, tá? Todos os relacionamentos são virados de ponta cabeça. Pode esperar por coisas assim surpreendentes, absurdas, tipo novela mexicana, sabe? Tudo muito bem explicadinho, obviamente, e desenvolvido. Mais flashbacks. Bom, gente, a segunda parte ela não mostrou toda essa história em uma linha cronológica, sabe? Que só andava pra frente. Muitas e muitas vezes ela rebobinou, né, e mostrou coisas do passado dos personagens. Na primeira temporada teve alguns, como a mãe da Ellie, né? E o episódio da Ellie com a Riley. Mas no segundo teve muito mais. Eu tinha falado que no segundo game não tinha momentos de alegria, mas num flashback teve um sim, né? O do aniversário da Ellie. Né? Quando esse episódio aparecer, pode comprar 1000 caixas de lenço, né, umedecido, porque geral vai chorar igual um nenenzinho. Eu choro com qualquer coisa. Eu chorei até no primeiro capítulo de Naruto, quando o Hiruka Sensei levou uma chirucada nas costas. Enredo com mais polêmicas. Vamos lá, o enredo do segundo game foi lotado, repleto de polêmicas, e obviamente que a segunda temporada da série também vai ser. O enredo já era muito mais sombrio e também foi mais polêmico, sabe? Mexendo mais com religião, com sexualidade dos personagens, torturas, morte de uma pessoa numa situação de, chocar qualquer um, e claro, né, a primeira morte grande que teve. Muitos fãs droparam aí o game depois dessa primeira morte, mas quem fez isso perdeu uma história incrível e marcante. Então não dropa essa série se alguma coisa acontecer, beleza? Você tem que ver até o fim, porque vale muito a pena. Bom, agora eu quero saber a sua opinião da série. O que você tá achando? Você tá hypado pra segunda temporada? Eu tô pra caraca, mano. Eu tô me corroendo por dentro pra já ver esses episódios aí. Bom, eu já joguei o game, se você já jogou. Bom, você deve estar hypado pra caraca também. Comenta aqui embaixo. Claro, já que a gente já tá aqui, olha o bônus. Essa bola que eu tô dando de presente pra você. Com um Kamehameha de inscrito. Se inscreve nesse canal, porque ele é o melhor canal de cultura pop do... Bom, já se inscreve nesse canal, galera, porque me ajuda pra caraca, sério. Se você se inscrever nesse canal, meu pai vai clicar nesse vídeo e vai ver que, esse vídeo gerou um pouco mais de inscritos do que o vídeo dele. Um beijo e te vejo lá. Fui!